A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Eu quero trazer uma mensagem rápida, breve, que o Senhor colocou no meu coração neste momento, que se encontra no livro de Salmos 125. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E para fechar, vamos ler o versículo 2, diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Pois bem, palavra fiel, digna de toda aceitação é essa. Confiar em Deus quando as coisas estão bem é fácil. Quando a geladeira está farta, quando o armário está farto, quando estamos com saúde, quando a nossa família está bem, quando a igreja está bem, é fácil confiar em Deus nessa situação, quando as coisas estão indo bem. Só que quando se fala de confiar em Deus, aqui fala, queridos irmãos, nos momentos difíceis. Salmo 125 é o Salmo dos degraus, é um dos Salmos dos degraus, que se fala onde o povo estava peregrinando ou voltando do cativeiro. Se falando de cativeiro, se fala de confiar em Deus, confiança em Deus. Nem todos que foram para o cativeiro na Babilônia, nem todos que foram para o cativeiro, que sofreram o cativeiro pelo rei da Síria, confiavam em Deus. Era a minoria que confiava em Deus. Se falando do cativeiro, por exemplo, de Babilônia, de Nabucodonosor, nós vamos ver que alguns homens que confiaram em Deus de verdade naquele momento, Deus o exaltou, que no caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel foi exaltado dentro de Babilônia. Daniel governou Babilônia. Daniel foi jogado na cova dos leões injustamente, por causa de uma perseguição, de uma mentira, por causa de uma inveja, foi jogado nas covas dos leões. Mas Daniel confiava em Deus, e Deus livrou Daniel da cova dos leões, exaltou Daniel. Nós podemos ver os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor tentou intimidar os jovens, mas eles honraram a Deus, confiaram em Deus. Eles sabiam que Deus era poderoso para livrar os 3 jovens daquela fornalha, e foi o que aconteceu. Quando os jovens foram lançados dentro da fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, o 4º homem estava com eles dentro da fornalha. Isso é confiar em Deus em momento de situação difícil. Estamos vivendo uma época, de uma geração que não pode se cobrar nada deles, que eles se desviam. Estamos vivendo uma época de crentes, de um povo que diz que serve a Deus, que no momento de dificuldade não confia em Deus. Eles retrocedem, voltam para trás. Eles não acreditam no milagre. Confiar em Deus, querido irmão, muitas das vezes, por exemplo, é você estar diante da muralha, e a muralha, se é uma dificuldade para você, e você acreditar que naquele momento Deus pode fazer aquela muralha cair por terra. Isso é confiar em Deus. No momento em que Moisés estava diante do Mar Vermelho, e que o povo estava murmurando contra Moisés, querendo apedrejar Moisés, querendo matar Moisés, e Moisés clamar a Deus, e Deus abriu o mar. Isso é confiar em Deus. Você confia em Deus diante dessa situação em que você está vivendo? Você confia em Deus, que Deus é poderoso para libertar o seu esposo? Você confia em Deus, que Deus pode salvar os teus filhos, salvar a tua filha? Você crê que Deus pode te curar? Você crê que Deus pode livrar você de passar por uma cirurgia? Você acredita em Deus? Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Isso é confiar em Deus. Quando se fala de confiar em Deus, diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmo, no capítulo de número 20, verso 7, vai dizer que uns confiam em carros. Carros é força. E outros confiam em cavalos. Força, agilidade, rapidez, habilidade. Uns confiam na força humana. Uns confiam na força do braço, na sabedoria, na ciência, no conhecimento, na eloquência.
Uns confiam na sua sabedoria humana, mas aí o salmista vai dizer na parte B: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, nesse momento é Davi diante de Golias, o gigante. Davi confiava em Deus, que Deus era poderoso para fazer com que aquela situação, o gigante caísse por terra. E a Bíblia Sagrada diz que Davi pegou uma funda, pegou uma pedra, girou a funda e lançou a pedra, acertou na testa, na fronte do gigante, e ele caiu por terra. É o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Davi confiou em Deus. O gigante falou: olha, você vem comigo, você acha que eu sou algum cachorro para você vir com pedra, com pau para cima de mim? Aí o gigante, Davi falou para o gigante: olha, você vem lutar contra mim com espada, com escudo, com lança, com couraça, com capacete, mas eu vou lutar contra ti, eu vou contra ti no nome do Senhor. Davi não estava confiando na pedra, na funda. Davi estava confiando em Deus, sabia que Deus ia trabalhar naquele momento. Deus só queria que Davi pegasse realmente a funda e a pedra, que parecia que nada era, e quando Davi joga aquela pedra, quem fez com que a pedra acertasse na testa do gigante foi o próprio Deus, que pegou na pedra e acertou na testa do gigante e derrubou o gigante por terra. Isso é confiar em Deus, é saber que Deus está naquela situação. O Senhor me faz lembrar agora do livro de Ruth. O livro de Ruth vai dizer acerca de alguns personagens, de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilom e Boaz. Eram tudo parente. Elimeleque era marido de Noemi. Noemi tinha seus 2 filhos, Malom e Quilom, e Boaz era o parente próximo de Noemi, homem rico, abastado, próspero. E diz a Bíblia Sagrada que houve uma fome dentro de Israel, e a Bíblia Sagrada vai dizer que nesse caso, nesse contexto aqui, o contemporâneo da história de Gideão, foi bem próximo dos tempos de Gideão, que houve aquela fome. Os midianitas estavam entrando dentro de Israel e deixando Israel na miséria. Só que este casal não foi atrás de Boaz, procurar ajuda em Boaz. Diz a Bíblia Sagrada que Elimeleque pega a sua família e desce para Moabe, para aquela terra pagã, idólatra, onde eles adoravam o deus Moloque, onde naquele ritual era oferecida crianças, sacrifício de crianças. E diz a Bíblia Sagrada que eles foram para Moabe. Chegou em Moabe, Malom e Quilom construiu sua família lá, casaram com mulheres moabitas. E diz a Bíblia que passado um tempo, Elimeleque morre, passa-se mais algum tempo, Malom e Quilom morrem, Noemi, Ofra e Ruth ficam viúvas. Que situação difícil. Imagine você perder seu esposo, perder a pessoa que você ama, perder os seus filhos, passar um vento desse na vida de uma pessoa. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Noemi, bem verdade, ela estava triste, chorando, amargurada. Ela vai dizer que Deus pesou a mão sobre ela, o vento passou na vida dela. E diz a Bíblia Sagrada que nesse momento Noemi beija a sua nora por nome de Ofra e despede Ofra, pede para que Ofra volte para sua família, porque ela não tem mais filhos. Ofra de primeira instância não quis ir embora, ficou com a sua sogra, mas de tanto Noemi insistir, ela voltou para casa. Ofra pegou suas coisas e voltou para casa. Mas quando Noemi foi dar um beijo e se despedir de Ruth, as coisas foi ao contrário. Com o tempo em que Ruth ficou com a sua sogra Noemi, ela aprendeu algumas lições. Ela deixou de adorar o deus Moloque e passou a adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ruth deixou de adorar Moloque para adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Ruth se espelhou na sua sogra. Ruth contemplou o testemunho da sua sogra, o andar da sua sogra, adorar a Deus da sua sogra. Ela viu a sua sogra, o testemunho da sua sogra, o contagiou. O seu testemunho tem contagiado algumas pessoas? As pessoas, quando olham para você, para o seu testemunho, elas louvam a Deus, elas se sentem atraídas pelo seu testemunho. Isso aconteceu com Noemi. O testemunho de Noemi contagiou Ruth. E quando Noemi foi se despedir da sua nora Ruth, abraçou, beijou, falou: volta para casa dos seus pais. Olha o que Ruth vai falar para sua sogra. Quando a sua sogra está se despedindo dela, querendo que ela volte para sua família,
ela fala, não tem mais filho para que você possa se casar e voltar a ser minha nora. Olha o que ela vai dizer. Ela vai dizer assim: não insiste para que eu volte para minha família, para que eu deixe a senhora. E ela vai dizer assim: porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Verso 17 do capítulo 1 de Ruth vai dizer assim: onde quer que morreres, morrerei eu, ali eu serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. É uma palavra muito forte, irmão. Ruth, apesar de ser uma moabita, de outrora ter adorado uns deuses estranhos, agora conhecendo o Deus de Israel, a fé dela cresceu demais. Ela estava falando: seu Deus é o meu Deus. Esse Deus que a senhora adora, que a senhora serve, eu vou servir também, porque eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele vai mudar a nossa situação. Eu sei que Deus vai nos tirar dessa situação. Deus vai melhorar. Esse vento vai passar. Nós vamos voltar a cantar, nós vamos voltar a sorrir, nós vamos voltar a chorar de alegria. Deus, Ele vai agir na nossa vida. E foi o que aconteceu. Diz a Bíblia Sagrada que elas voltaram para Israel. E chegando em Israel, é bem verdade que Ruth passou prova, passou luta, passou humilhação, por ser de Moabe, por ser uma mulher viúva. Foi menosprezada, foi humilhada por algumas pessoas. Mas diz a Bíblia Sagrada que ela perseverou. Ela passou por cima das humilhações. Ela passou de cabeça erguida por cima dos problemas, do desprezo, das ameaças. Ela foi avante. E diz a Bíblia Sagrada que Deus deu a vitória. Ela se casou com Boaz. Boaz exaltou Ruth. E diz a Bíblia Sagrada que da descendência de Ruth com Boaz veio Jessé e depois veio Davi. A descendência de Davi. Ou seja, amado e querido irmão, uma lição para nós: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. As provas vêm, as lutas vêm, o desânimo vem, algumas batalhas travadas nós enfrentamos, mas Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Podemos comparar esse sofrimento de Ruth e de Noemi, podemos comparar com a de Jó, a mesma história de Jó, o que Jó passou e sofreu, mas Jó não deixou de adorar a Deus. Todos os abandonaram, a esposa abandonou, perdeu os filhos, os amigos que comiam com Jó, participavam do churrasco de Jó, comia na casa de Jó, comia nos pratos de Jó. Agora, quando viu Jó na situação difícil, em que Jó perdeu tudo, viraram as costas para Jó e começaram a acusar Jó. Você está passando por isso porque você está em pecado. É a situação que você está enfrentando, é desobediência, você é rebelde, isso é rebeldia, você se rebelou contra Deus. E não era, irmão. O que a Bíblia Sagrada vai dizer? A Bíblia Sagrada vai dizer que Jó permaneceu firme, orando, buscando a Deus, e quando chegou às afrontas, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará e vai me dar vitória. Assim somos todos nós. O nosso Deus, Ele vai se levantar ao teu favor, irmão. O Deus, Ele vai entrar com a providência na tua casa. Deus, Ele vai entrar com a providência no teu casamento. Deus vai entrar com a providência na vida dos teus filhos. Vai libertar, vai salvar. Vai fazer do seu filho um pregador do Evangelho. Vai fazer da sua filha uma cantora para louvar o nome do Senhor. Se você crê nisso, comece a adorar desde agora. Não se abate, não fique prostrada. Se levante, ergue a cabeça. Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Fica com essa palavra. Eu não quero prolongar mais, até porque a Bíblia nos dá o respaldo de muitas e muitas pessoas que confiaram em Deus e que obtiveram vitória. Que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos aqui, canal Palavra de Fé. Fique com essa palavra e deixa Deus trabalhar na sua vida. Erga a cabeça, siga em frente. Deus é na tua vida. Confia no Senhor. A paz do Senhor Jesus.